Mas aqueles que esquecem o passado negligenciam o presente e temem pelo futuro. Têm uma vida que é muito breve e conturbada. Quando chegam ao fim, os pobres infelizes percebem tarde demais que durante tanto tempo se ocuparam em não fazer nada. Nem porque às vezes invocam a morte. Você tem alguma razão para pensar que seja uma prova de que eles acham a vida longa. Em sua loucura, eles são assediados por emoções inconstantes que os apressam para as próprias coisas que temem. Muitas vezes rezam pela morte, porque temem isso. E também você não tem razão para pensar que isso é uma prova de que eles estão vivendo há muito tempo. O fato de que o dia muitas vezes lhes parece longo, o fato de que eles reclamam que as horas passam devagar até a hora marcada para o jantar. Pois, sempre que suas ocupações os falham, ficam inquietos porque não têm nada para fazer e não sabem como se desfazer de seu ócio ou arrastar o tempo. E assim eles se esforçam por algo mais para ocupá-los e todo o tempo de intervenção é penoso. Exatamente como quando uma luta de gladiadores é anunciada ou quando eles estão esperando pelo horário marcado de algum outro espetáculo ou diversão. Eles querem pular os dias que se encontram entre eles. Todo adiamento de algo que eles esperam parece muito para eles. No entanto, o tempo que eles desfrutam é curto e rápido e é muito mais curto por sua própria culpa, pois fogem de um prazer para outro e não podem permanecer fixos em um desejo. Seus dias não são longos para eles, mas odiosos. Contudo, por outro lado, quão escassas parecem as noites que passam nos braços de uma prostituta ou entregues ao vinho. É isso também que explica a loucura dos poetas em fomentar as fragilidades humanas pelos contos em que eles representam Júpiter, sob a sedução dos prazeres de um amante, duplicando a duração da noite. Pois o que é, se não inflamar nossos vícios, escrever o nome dos deuses como seus patrocinadores e apresentar a indulgência perdoada da divindade como exemplo para nossa própria fraqueza? As noites pelas quais pagam tão caro deixam de parecer curtas demais para esses homens? Eles perdem o dia na expectativa da noite e a noite no medo do amanhecer. Os próprios prazeres de tais homens são inquietos e agitados por terrores de vários tipos, e no momento de regozijo, o pensamento ansioso se apossa deles. Quanto tempo essas coisas duram? Esse sentimento levou reis a chorarem pelo poder que possuíam. Eles não têm tanto prazer na grandeza de sua fortuna, mas aterrorizaram-se com o fim de um dia que lhes há de virar. Quando o rei da Pérsia, em toda a insolência de seu orgulho, espalhou seu exército sobre as vastas planícies e não conseguia abarcar seu número, mas simplesmente sua extensão, ele derramou lágrimas copiosas, porque dentro de 100 anos nenhum homem de seu exército tão poderoso estaria vivo. Mas este mesmo que chorou era quem empurrava eles ao seu destino, fazendo perecer alguns no mar, alguns na terra, alguns em batalha, alguns em retirada, e dentro de pouco tempo destruiu todos aqueles por cujo 100º ano ele tinha tanto medo. Porque é que mesmo suas alegrias são desconfortáveis pelo medo. Porque eles não se apoiam em causas estáveis, mas estão perturbados de forma tão infundada quanto nascem. Mas de que tipo você acha que são aqueles tempos que, mesmo por sua própria confissão, são miseráveis, já que até as alegrias pelas quais eles são exaltados e elevados acima da humanidade não são de forma alguma puras? Todas as maiores bênçãos são a fonte de ansiedade, e em nenhum momento a fortuna é menos sabiamente confortável do que quando no auge. Para alimentar a felicidade, faz-se necessário uma outra felicidade, e em paga a uma promessa realizada, outras promessas devem ser feitas. Pois tudo o que nos sucede por obra do acaso é instável, e quanto mais alto nos elevamos, tanto mais estamos sujeitos a cair. É claro que estar condenado a cair não agrada a ninguém. Muito miserável, portanto, e não apenas culta, deve ser a vida daqueles que trabalham arduamente para ganhar o que devem trabalhar mais para manter. Com grande esforço, eles alcançam o que desejam e, com ansiedade, retêm o que alcançaram. Enquanto isso, não levam em conta o tempo que nunca mais retornará.
Novas ocupações tomam o lugar da antiga. A esperança leva a uma nova esperança e a ambição de uma nova ambição. Eles não buscam o fim de sua miséria, mas mudam a causa. Nós somos atormentados por nossos próprios cargos públicos. Aqueles dos outros levam mais do nosso tempo. Já paramos de trabalhar como candidatos, nós começamos a buscar os outros. Nós nos livramos dos problemas de um promotor, encontramos os de um juiz. O homem deixou de ser juiz, ele se torna presidente de um tribunal. Ele cansou de administrar a propriedade dos outros por salário, ele está perplexo por cuidar de sua própria riqueza. Os quartéis libertaram Mário. O consulado o mantém ocupado. Cincinnato apressa-se a escapar do cargo ditatorial. Será novamente chamado do arado. Cipião, ainda muito jovem para uma tarefa de tal envergadura, combaterá os cartagineses. Vencedor de Aníbal, o vencedor de Antíoco, orgulho de seu consulado e garantia de seu irmão, seria colocado ao lado de Júpiter, não fosse sua intervenção pessoal. As guerras civis perseguirão este salvador da pátria e, tendo sido na juventude honrado como um deus já velho, deleitar-se-á apenas com o desejo de um altivo exílio. Nunca faltarão motivos de inquietação, quer na prosperidade, quer na miséria. A vida será dilacerada entre as ocupações, o ócio sempre desejado, nunca obtido. E é assim, meu querido Paulino, afaste-se da multidão e, muito atormentado pelo tempo que você viveu, por fim retire-se para um porto tranquilo. Pense em quantas ondas você encontrou, quantas tempestades, por um lado, você sofreu na vida privada, quantas, por outro lado, trouxe para si na vida pública. Por tempo suficiente, sua virtude foi demonstrada em provas laboriosas e incessantes. Tente ver como ela se comportará no ócio. A maior parte de sua vida, certamente, a melhor parte dela, foi dada ao Estado. Tome agora também uma parte do seu tempo para si mesmo. E eu não convoco você para a preguiça indolente ou ociosa, ou para afogar toda a sua energia vigorosa no sono e nos prazeres que são caros à multidão. Isso não é descansar. Você encontrará trabalhos muito maiores do que todos aqueles que até agora você desempenhou tão energicamente para ocupá-lo no meio de sua libertação e retiro. Você, eu sei, administra as contas do mundo inteiro com a mesma honestidade que você faria com um estranho, com tanto cuidado quanto faria com as suas, tão conscienciosamente quanto faria com as do Estado. Você ganha estima em um cargo em que é difícil evitar o ódio. Mas mesmo assim, acredite em mim, é melhor ter conhecimento do livro de contabilidade da própria vida do que do mercado de trigo. Lembre-se de que sua mente apurada é mais competente para lidar com os maiores assuntos de um serviço que é de fato honrado, mas dificilmente adaptado à vida feliz, e reflete isso em toda a sua formação nos estudos liberais. Desde seus primeiros anos, você não estava almejando isso, para que alqueires de trigo lhe fossem confiados. Você tem esperança de algo maior e mais elevado. Não haverá falta de homens de valor testado em indústria meticulosa. Mas os jumentos são muito mais adequados para transportar cargas pesadas do que os cavalos puros sangues. E quem dificulta a frota de criaturas tão elevadas com a carga pesada? Reflita, além disso, quanta preocupação você tem em sujeitar-se a um fardo tão grande. Suas transações são com a barriga do homem. O povo faminto não ouve a razão, nem é apaziguado pela justiça, nem é inclinado por qualquer pedido. Muito recentemente, dentro daqueles poucos dias depois de Caio César morrer, ainda sofrendo mais profundamente, se os mortos do inferno tiverem algum sofrimento, porque ele sabia que o povo romano estava vivo e tinha comida suficiente para apenas 7 ou 8 dias, enquanto ele construía pontes de barcos e, jogando com os recursos do império, fomos ameaçados com o pior mal que pode acontecer aos homens, mesmo durante o cerco, a falta de provisões. Sua imitação de um rei estrangeiro louco e mal intencionado quase custou a destruição e a fome da cidade e a ruína geral que segue a fome.
O que então deve ter sido o sentimento daqueles que se encarregaram do mercado de trigo e tiveram que enfrentar pedras, a espada, o fogo e o Calígula? Com a maior dissimulação, encobriam um tão grande mal incrustado nas vísceras do Estado. Com boas razões você pode ter certeza, pois certos males devem ser tratados enquanto o paciente é mantido em ignorância. O conhecimento de sua doença causou a morte de muitos. Recolha-se para essas coisas maiores, mais seguras e mais silenciosas. Você pensa que é exatamente o mesmo se você está preocupado em ter trigo do ultramar derramado nos celeiros, ileso da desonestidade ou negligência daqueles que o transportam? Ver que não se torne fermentado e estragado pela umidade que o peso e medida confiram, ou se você entra nestes estudos sagrados e elevados com a finalidade de descobrir que substância, que prazer, que modo de vida, que forma tem Deus. Que destino aguarda sua alma, onde a natureza nos repousa quando somos libertados do corpo? Qual é o princípio que sustenta toda a matéria mais pesada no centro deste mundo? Suspende a luz ao alto, leva o fogo até a parte mais alta, chama as estrelas para as suas próprias mudanças e outras questões, por sua vez, cheias de poderosas maravilhas? Você realmente deve deixar o chão e voltar sua mente para essas coisas. Agora, enquanto o sangue está quente, devemos entrar com passos rápidos no melhor caminho. Nesse tipo de vida, há muitos que é bom saber. O amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o saber viver e morrer, enfim, uma grande tranquilidade. A condição de todos os ocupados é miserável, mas a mais desgraçada é a condição daqueles que trabalham com ocupações que nem sequer são suas, que regulam o seu sono pelo de outro, a sua caminhada pelo ritmo de outro, que estão sob ordens no caso das coisas mais livres do mundo, amar e odiar. Se estes desejam saber quão breve é sua vida, que considerem quão insignificante é a parte que aqui lhes cabe. E é assim, quando você vê um homem frequentemente usando a toga pretexta, quando você vê alguém cujo nome é famoso no fórum, não inveje. Essas coisas são compradas pelo preço da vida. Eles desperdiçarão todos os seus anos a fim de que possam ter um ano contado pelo seu nome. A vida deixou alguns no meio de suas primeiras lutas antes que pudessem subir ao auge de sua ambição. Alguns, quando se arrastaram através de 1000 indignidades para a dignidade culminante, foram possuídos pelo pensamento infeliz de que eles apenas labutaram por uma inscrição em um túmulo. Alguns que chegaram à velhice extrema, enquanto se ajustavam a novas esperanças como se fossem jovens, falharam por pura fraqueza no meio de seus grandes e desavergonhados esforços. Vergonhoso é aquele cuja vida o deixa no meio de um julgamento quando, avançando em anos e ainda cortejando o aplauso de um círculo ignorante, está advogando por algum litigante desconhecido. É vergonhoso aquele que, exausto mais rapidamente por seu modo de vida do que por seu trabalho, desmorona no meio de seus deveres. Vergonhoso é aquele que morre no ato de receber pagamentos e tira um sorriso de seu herdeiro a tempo de deserdado. Eu não posso passar por cima de um exemplo que me ocorre. Seixo Turanio era um homem idoso de longa diligência testada que, após seu 90º ano, tendo sido dispensado dos deveres de seu ofício pelo ato de Caio César, deitou-se em sua cama e ordenou que fosse chorado pela casa reunida, como se ele estivesse morto. Toda a casa lamentava o ócio de seu antigo mestre e não deixou sua tristeza até que seu trabalho costumeiro lhe fosse restaurado. É realmente tão prazeroso para o homem morrer em arreios? No entanto, muitos têm o mesmo sentimento. Seu desejo por seu trabalho dura mais que sua capacidade. Eles lutam contra a fraqueza do corpo. Eles julgam que a velhice não é uma dificuldade por nenhuma outra razão, senão porque ela os põe de lado. A lei não mobiliza um soldado após o seu 50º ano, não chama senador depois dos 60 anos. É mais difícil para os homens obterem folga de si mesmos do que da lei. Enquanto isso, eles roubam e estão sendo roubados.
Enquanto eles quebram o repouso uns dos outros, enquanto eles fazem um ao outro desgraçado, sua vida é sem lucro, sem prazer, sem qualquer melhoria da mente. Ninguém mantém a morte em vista. Ninguém se abstém de grandes esperanças. Alguns homens, na verdade, até mesmo organizam coisas que estão além da vida. Enormes massas de túmulos e dedicatórias de obras públicas e presentes para suas piras funerárias e funerais ostentosos. Mas, na verdade, os funerais de tais homens devem ser conduzidos pela luz de tochas e velas de cera, como se eles tivessem vivido, mas pelo menor período de tempo. Assim terminamos, pessoal, a leitura do livro Sobre a Brevidade da Vida. Foi a primeira leitura que realizamos nesse canal, Nuances do Pensar. Eu espero que a velocidade de leitura tenha sido boa, assim como também a entonação da minha voz. E eu espero que vocês tenham gostado e acompanhado até o final. Como foi a primeira leitura, ainda temos muito a melhorar. Sou grato desde já a sua presença até aqui. Peço a você que, por favor, se inscreva e ajude esse trabalho a crescer, dando um gostei e um comentário embaixo das leituras. Um abraço a todos, meus queridos. Um beijo.